O sol brilha forte no céu de São Miguel, uma cidadezinha no interior do Brasil onde o futebol é mais que um esporte, é o pulso da comunidade. As ruas de terra batida, ladeadas por casinhas coloridas com varandas cheias de vasos de samambaia, vibram com o som de crianças chutando bolas improvisadas e o eco distante de um rádio tocando samba. É o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde o cheiro de feijão cozinhando se mistura com a poeira levantada por motos barulhentas. No campo de futebol local, um terreno irregular cercado por alambrados tortos, garotos de pés descalços correm atrás de seus sonhos, imaginando-se como Neymar ou Pelé. É aqui, nesse canto esquecido do mapa, que Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo com o chute banana que fez o mundo se curvar, decide reaparecer. Mas ele não chega como o ícone que todos conhecem. Sem o brilho dos holofotes, sem o uniforme do Real Madrid ou da seleção brasileira, Roberto está irreconhecível. Uma camiseta velha, um boné desbotado cobrindo os olhos e um par de tênis gastos que já viram dias melhores. Ele não quer ser notado. Não ainda. Sua missão é silenciosa, quase secreta: encontrar jovens talentos para sua nova academia de futebol, um projeto que ele sonha em usar para transformar vidas, assim como o futebol transformou a dele. Ele caminha lentamente pela lateral do campo, os olhos atentos, observando cada passe, cada drible, cada chute desajeitado, mas cheio de paixão. Os garotos não têm ideia de quem ele é. Para eles, ele é apenas um homem qualquer, talvez um curioso, talvez alguém perdido. Mas para Diego Souza, o jovem treinador do time local, Roberto é outra coisa, uma ameaça. Diego é o tipo de cara que São Miguel idolatra e ao mesmo tempo teme. Aos 28 anos, ele é uma força da natureza alto, ombros largos, com uma voz que ressoa como trovão quando corrige os jogadores. Ele cresceu nessas mesmas ruas, chutando bola com garrafas plásticas, e agora é o treinador do São Miguel Esporte Clube, um time de base que, apesar de humilde, já mandou 2 garotos para as categorias de base do Flamengo. Diego é orgulhoso, talvez até demais. Ele acredita que conhece cada canto dessa cidade, cada rosto, cada história. E quando vê um estranho como Roberto rondando o campo, seu instinto entra em alerta. Quem é esse cara? Ele pensa, franzindo a testa enquanto mastiga um palito de dente. Roberto está parado perto do alambrado, anotando algo num caderninho surrado. Diego não gosta disso. Não gosta do jeito que o homem olha para os garotos, como se estivesse avaliando, julgando. Ele está muito à vontade para alguém que não é daqui, murmura Diego para si mesmo, limpando o suor da testa com as costas da mão. O treino está a todo vapor, com meninos de 10 a 14 anos correndo de um lado para o outro, gritando, rindo, tropeçando na bola. Mas Diego não tira os olhos de Roberto. Algo nele o incomoda. Talvez seja o boné puxado sobre os olhos, ou a forma como ele se move, com uma confiança que parece deslocada para um sujeito tão mal vestido. Talvez seja só o calor do meio-dia mexendo com sua cabeça, mas Diego não é de deixar as coisas passarem. Ele cresceu aprendendo que em São Miguel, você protege o que é seu, e aquele campo, aqueles garotos, são dele. Roberto, alheio à desconfiança que desperta, continua sua observação. Ele vê potencial em um garoto magrelo chamado Lucas, de 12 anos, que tem um controle de bola surpreendente para sua idade. Lucas dribla com leveza, como se a bola fosse uma extensão do seu corpo, mas falta confiança nos chutes. Roberto sorri, lembrando-se de si mesmo aos 12 anos, um menino pobre de Garça, interior de São Paulo, sonhando com um futuro que parecia impossível. Ele anota o nome de Lucas no caderninho, junto com uma observação. Precisa de treino de finalização, mas tem alma de craque. Enquanto escreve, ele sente um par de olhos cravados nele. É Diego, agora a poucos metros, com os braços cruzados e uma expressão que mistura curiosidade e hostilidade. Roberto levanta a cabeça, encontra o olhar do treinador e acena com um leve movimento de cabeça, um gesto educado, quase instintivo. Diego não retribui. Em vez disso, ele cospe o palito no chão e caminha na direção de Roberto, os passos pesados, como se estivesse marcando o território. "Ei, você!" Diego chama, a voz cortando o barulho do treino. Os garotos param por um instante, curiosos, mas Diego faz um gesto para que continuem jogando. Roberto guarda o caderninho no bolso e se vira, mantendo a calma. "Pois não?" Ele responde, a voz grave, mas sem qualquer tom de confronto. Diego para a poucos passos dele, o alambrado entre os dois como uma barreira invisível. "O que você está fazendo aqui? Tá anotando o que nesse caderno?" Pergunta Diego,
apontando para o bolso de Roberto com o queixo. Há um tom de acusação nas palavras, como se Roberto tivesse sido pego cometendo um crime. Roberto hesita por um segundo, não por medo, mas porque está tentando entender a situação. Ele já passou por momentos assim antes, olhares desconfiados, perguntas ríspidas, gente que o julgava pela aparência sem saber quem ele era. Mas ele não esperava isso aqui, não em São Miguel, não num campo de futebol onde ele só queria ajudar. Só estou assistindo o treino, ele responde, mantendo o tom neutro. Gosto de futebol, sabe? Esses garotos têm talento. Diego ri, mas não é uma risada amigável. É curta, seca, cheia de desdém. Talento é? E você entende de futebol, é? Porque para mim parece que você tá bisbilhotando onde não foi chamado. As palavras de Diego são como um soco, mas Roberto não se abala. Ele já enfrentou os zagueiros de 90, torcidas hostis em estádios lotados, críticas de jornalistas que duvidavam dele. Um treinador de cidade pequena não vai tirar. Ludo sério. Ainda assim, ele sente uma pontada de frustração. Ele veio a São Miguel com um propósito, não para criar confusão. Não tô bisbilhotando, ele diz, agora com um toque de firmeza. Tô só de passagem, dando uma olhada. Qual o problema? Diego cruza os braços, inclinando a cabeça como se estivesse avaliando um adversário. O problema é que eu não te conheço, e aqui quem não é conhecido não fica rondando o campo dos outros. Então por que não pega teu caderninho e vaza? O ar entre eles fica mais pesado. Alguns garotos, percebendo a tensão, começam a diminuir o ritmo do treino, lançando olhares curiosos na direção dos dois homens. Uma mulher que vende picolé perto do campo para seu carrinho, franzindo a testa enquanto observa. Roberto sente os olhos dela, dos garotos, do próprio Diego, todos esperando sua reação. Ele poderia revelar quem é agora mesmo, tirar o boné, dizer o nome e transformar essa cena num momento de glória. Mas ele não quer isso. Não é assim que ele trabalha. Ele quer encontrar talentos sem o peso da sua fama interferindo, sem que os garotos joguem para impressioná-lo, mas sim para mostrar quem realmente são. Então, ele respira fundo e tenta novamente. Olha, amigo, não quero problema. Só vim ver o jogo. Se tá incomodando, eu saio. Ele dá um passo para trás, levantando as mãos num gesto de paz. Mas Diego não está disposto a ceder. Para ele, Roberto é um intruso. Alguém que ameaça a ordem que ele construiu com tanto esforço. Amigo é? Aqui não tem amigo que eu não conheço. Diego retruca, dando um passo à frente, quase encostando no alambrado. E se quer ver jogo, vai pro bar do Zé, que lá tem TV. Aqui é meu campo, minha regra. A tensão sobe mais um degrau. A mulher do picolé agora está falando ao telefone, talvez chamando alguém para ver o que está acontecendo. Um dos garotos, Lucas, o mesmo que Roberto anotou no caderno, se aproxima lentamente, segurando a bola com as mãos. Tio Diego deixa ele ficar. Lucas diz, a voz tímida, mas clara. Diego vira a cabeça tão rápido que Lucas dá um passo atrás. Volta pro treino, moleque. Isso aqui não é da tua conta. Lucas hesita, mas obedece, voltando para o campo com a cabeça baixa. Roberto observa a cena, e algo dentro dele muda. Ele vê o jeito que Diego comanda, com autoridade, mas também com um toque de rigidez que sufoca. Ele já viu treinadores assim antes, homens que amam o jogo, mas esquecem que estão lidando com crianças, com sonhos frágeis. Ele pensa em dizer algo, em confrontar Diego. Mas antes que possa falar, Diego dá o golpe final. Sabe o quê? Cansei de conversa. Ou você sai agora, ou eu chamo o segurança do campo para te tirar na marra. Diego aponta para um homem robusto, o seu Jorge, que cuida do alambrado e da entrada do campo. Jorge, que estava cochilando numa cadeira de plástico, levanta a cabeça, confuso, mas já se pondo de pé ao ouvir o chamado de Diego. Roberto sente o peso do momento. Ele não está com medo, ele enfrentou coisas muito piores na vida, mas está irritado. Irritado por ser tratado como um estranho na terra onde o futebol o tornou rei. Irritado por ver um treinador que deveria inspirar garotos agindo como um tirano. Mas acima de tudo, ele está triste. Triste porque sabe que se revelar quem é agora, a história vai mudar. Mas não da forma que ele queria. Ele queria encontrar talentos de forma pura, sem o circo da fama. Mas Diego não está dando escolha. Tá bem, Roberto diz, a voz baixa, quase um murmúrio. Eu vou. Ele começa a se afastar. Mas Diego, sentindo-se vitorioso, não resiste a uma última alfinetada. E leva esse caderninho contigo, espião. Aqui não tem nada para você roubar. As palavras são como uma faísca. Roberto para, vira-se lentamente, e pela primeira vez, há um brilho nos seus olhos que Diego não esperava.
É o olhar de alguém que já enfrentou o mundo e venceu. Você está cometendo um erro, rapaz, Roberto diz. As palavras pesadas, mas sem raiva. Diego ri, achando que é blefe. Erro? O erro é você achar que pode chegar aqui e fazer o que quer. Sai logo, antes que eu perca a paciência. Nesse momento, a mulher do picolé, Dona Clara, se aproxima, o telefone ainda na mão. Diego, para com isso. O homem não está fazendo nada de errado. Ela diz, a voz firme, mas preocupada. Diego a ignora, apontando para Roberto. Clara, fica fora disso. Esse cara tá errado, e eu sei o que tô fazendo. Mas Dona Clara não recua. Ela olha para Roberto, e algo no rosto dele a faz hesitar. Ela já viu aquele rosto antes, talvez num pôster, talvez na TV. Você não é de São Miguel, é? Ela pergunta, quase como se estivesse falando consigo mesma. Roberto não responde, mas o leve sorriso no canto da boca diz mais do que palavras. Diego, percebendo que está perdendo o controle da situação, decide dobrar a aposta. Ele chama seu Jorge, que agora está a poucos metros, segurando um cacetete de madeira que parece mais decorativo do que funcional. Jorge, leva esse cara para fora. Ele tá perturbando. Jorge, um homem de meia idade com uma barriga que denuncia anos de cerveja, hesita. Ele não gosta de confusão, e algo no jeito de Roberto o deixa desconfortável. Diego, tem certeza? O cara só tava olhando. Jorge diz, coçando a nuca. Diego perde a paciência. Certeza, Jorge, faz teu trabalho. Os garotos agora pararam completamente o treino, formando um semicírculo a poucos metros, sussurrando entre si. Lucas, o garoto talentoso, está na frente, os olhos arregalados, segurando a bola contra o peito. Ele sente algo diferente em Roberto, algo que Diego não vê. Ele já ouviu histórias sobre craques que aparecem em cidades pequenas, disfarçados, procurando novos talentos. Ele viu isso num documentário sobre o Zico, e agora, olhando para Roberto, ele começa a juntar as peças. Tio Diego, acho que ele é alguém importante, Lucas diz, a voz tremendo de excitação. Diego vira-se para o garoto, o rosto vermelho de irritação. Lucas, cala a boca e volta para o campo. Tô cansado de você se metendo. Mas Lucas não se move. Ele olha para Roberto, e então, como se uma lâmpada tivesse acendido na sua cabeça, ele grita. É o Roberto Carlos. É ele, o cara do chute banana. O nome ecoa pelo campo, como uma onda que paralisa todos. Diego congela, o cacetete de seu Jorge para no ar. E Dona Clara deixa o telefone escorregar da mão, a boca aberta. Os garotos explodem em murmúrios, alguns rindo, outros gritando, todos olhando para Roberto com uma mistura de descrença e admiração. Roberto suspira, tirando o boné lentamente. O sol ilumina seu rosto, e agora não há mais dúvida. É ele, o homem que fez defesas tremerem, que ganhou Copas do Mundo, que colocou o Brasil no mapa do futebol com um chute que desafiava as leis da física. Diego sente o chão desaparecer sob seus pés. Suas pernas fraquejam, e ele dá um passo atrás, o orgulho que o sustentava até agora desmoronando como um castelo de areia. Você é. Ele gagueja, incapaz de terminar a frase. Roberto o encara, não com raiva, mas com uma calma que é quase pior. Eu sou só um cara que ama futebol, ele diz, a voz firme, mas carregada de decepção. Mas você, rapaz, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. A multidão ao redor, os garotos, Dona Clara, seu Jorge, até os passantes que pararam para ver o tumulto fica em silêncio, o peso daquelas palavras pairando no ar. Diego abre a boca para falar, mas nada sai. Ele sabe que acabou de humilhar uma lenda. E pior, sabe que essa história não termina aqui. O sol já não queima tanto em São Miguel, agora pendendo baixo no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. O campo de futebol, ainda vibrante com a energia dos garotos, parece diferente após o incidente da manhã. A poeira levantada pelos pés descalços ainda paira no ar, mas há uma eletricidade nova, uma mistura de reverência e curiosidade. A notícia de que Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo, esteve ali, disfarçado, espalhou-se como fogo em mato seco. As ruas da cidadezinha estão agitadas. No bar do Zé, homens discutem entre cervejas se Diego Souza foi corajoso ou estúpido. Na praça, adolescentes compartilham vídeos do confronto gravados em celulares, rindo da cara de Diego quando a verdade veio à tona. Mas no campo onde tudo aconteceu, o clima é outro. Diego está lá, sozinho, sentado num banco de madeira lascado, encarando o gramado irregular como se pudesse encontrar respostas nas linhas tortas marcadas com cal. Ele não dormiu desde o incidente. A imagem de Roberto Carlos tirando o boné
revelando quem era, não sai da sua cabeça. Ele sente o peso da vergonha como uma mochila cheia de pedras, mas há algo mais. Uma inquietação, uma dúvida sobre si mesmo que ele nunca enfrentou antes. Diego sempre se viu como o herói de São Miguel, o treinador que tirava garotos da rua e lhes dava um futuro. Mas agora, ele se pergunta se não esteve mais preocupado em controlar do que em inspirar. Enquanto Diego luta com seus pensamentos, o som de um motor corta o silêncio. Um jipe preto, com vidros escuros, estaciona na entrada do campo. A porta do motorista se abre e Roberto Carlos desce, agora sem disfarce. Ele veste uma camisa polo simples, mas elegante, e óculos escuros que refletem o pôr do sol. Não há boné, não há caderninho surrado, apenas a presença inconfundível de alguém que já dominou estádios lotados. Atrás dele, Lucas, o garoto talentoso que reconheceu Roberto, salta do banco traseiro segurando uma bola nova, os olhos brilhando de excitação. Diego se levanta, o coração acelerado. Ele não esperava ver Roberto de novo, não depois do que aconteceu. Parte dele quer correr, fugir da humilhação que sabe que merece, mas seus pés estão grudados no chão. Roberto caminha até o alambrado, os passos firmes, mas sem pressa. Ele, para poucos metros de Diego, tira os óculos e o encara. Não há raiva em seus olhos, mas também não há suavidade. Você tá aqui ainda, Roberto diz. A voz calma, quase como se estivesse constatando o óbvio. Diego engole em seco, tentando encontrar palavras. Eu não sabia quem você era, seu Roberto. Juro. Se soubesse. Roberto levanta a mão interrompendo-o. Não é sobre quem eu sou, é sobre o que você fez. Você olhou para mim, viu um estranho e decidiu que eu não valia nada. E isso, rapaz, não é só um erro, é um jeito de viver. As palavras cortam Diego como faca. Ele quer protestar, dizer que só estava protegendo o campo, os garotos, mas sabe que qualquer desculpa soaria vazia. Roberto continua, apontando para o campo onde Lucas agora chuta a bola sozinho, testando dribles. Aquele menino ali, o Lucas, ele viu algo em mim que você não viu. Não porque ele sabia quem eu era, mas porque ele ainda acredita nas pessoas. Você já foi assim, não foi? Antes de decidir que o mundo é só ameaça. Diego baixa a cabeça, as mãos apertando as coxas. Ele se lembra de quando era criança, jogando com bolas de meia, sonhando em ser um craque. Ele lembra do treinador que o incentivou, um homem simples que acreditava em cada garoto, mesmo os que nunca seriam profissionais. Em algum momento, Diego perdeu isso. Ele se tornou rígido, obcecado por disciplina, por ser respeitado. E agora, diante de Roberto Carlos, ele sente o vazio disso tudo. Roberto não deixa o silêncio se prolongar. Ele joga a bola que segurava para Diego, que a pega por reflexo. Você me deve uma, treinador. E eu não sou de guardar rancor, mas também não sou de deixar as coisas passarem. Então, que tal uma chance de consertar isso? Diego pisca, confuso. Consertar? Como? Roberto sorri, um sorriso que mistura desafio e convite. Você e eu, no campo. Um jogo com os garotos. Eles contra nós. Se você quer mostrar que entende de futebol, que sabe liderar, é agora. Diego hesita. Ele é bom com bola. Mas enfrentar Roberto Carlos, mesmo num jogo amistoso, é como desafiar um leão. Mas ele vê os olhos de Lucas, agora acompanhado por outros garotos que chegaram ao campo, todos olhando para ele, esperando. Ele não pode recuar. Tá bem, Diego diz. A voz rouca, mas firme. Vamos jogar. Roberto bate palmas, chamando os garotos. Beleza, molecada. Vamos montar 2 times. Lucas, você é o capitão de um. Diego, você joga comigo. E sem frescura, hein? Aqui é futebol de verdade. O campo ganha vida. Os garotos, cerca de 10 deles, correm para se organizar, rindo e gritando, enquanto Dona Clara, que apareceu com seu carrinho de picolé, se junta a um pequeno grupo de curiosos que começa a se formar na lateral. A notícia de que Roberto Carlos está no campo de novo se espalha, e logo há mais pessoas. O seu Jorge, agora sem o cacetete, o Zé do bar com uma cerveja na mão, até a Dona Maria, que raramente sai de casa, mas não resistiu à chance de ver uma lenda. Diego sente todos os olhares, mas pela primeira vez não é o centro das atenções. É Roberto quem comanda, mas não como um astro exibido. Ele organiza os times com paciência, dá dicas aos garotos, corrige a postura de um, elogia o passe de outro. Diego observa, quase hipnotizado. Ele sempre achou que liderar era mandar, mas Roberto lidera fazendo os outros se sentirem maiores. O jogo começa. É um 5 contra 5,
com Lucas liderando o time dos garotos e Roberto e Diego formando a base do outro, junto com 3 meninos menores. Diego, ainda tenso, tenta impressionar, correndo mais do que o necessário, marcando com força. Mas Roberto joga com uma leveza que é quase mágica. Ele não precisa correr muito. Cada toque na bola é preciso. Cada passe encontra o destino como se tivesse sido planejado por um computador. Num momento, ele rouba a bola de Lucas com um carrinho limpo, levanta e dá um passe de calcanhar que deixa todo mundo boquiaberto. Os garotos gritam, os espectadores aplaudem e até Diego não consegue evitar um sorriso. Mas o momento que muda tudo vem minutos depois. Lucas, determinado a provar seu valor, avança com a bola, driblando 2 adversários. Diego vai ao seu encontro, pronto para desarmá-lo com um carrinho, mas Roberto o segura pelo braço. Deixa ele jogar. Ele sussurra. Diego hesita, mas obedece. Lucas chuta, a bola vai alta, mas com força, e acerta o travessão. O campo explode em aplausos. Lucas, ofegante, olha para Roberto, que levanta o polegar. Quase, moleque. Tá no caminho. Diego sente algo se soltar dentro dele. Ele percebe que por anos teria parado Lucas, teria dito que o chute foi errado, que ele precisava ser mais preciso. Mas Roberto viu o que ele não viu. A coragem, a vontade, o potencial. O jogo continua e agora Diego joga diferente. Ele não tenta brilhar, não tenta provar nada. Ele passa a bola, incentiva os garotos, até ri quando um deles o dribla. E então, o momento que todos esperavam chega. Roberto recebe a bola na lateral, perto da linha de fundo. Lucas está na sua frente, marcando com os olhos arregalados. A multidão fica em silêncio. Roberto sorri, dá um passo para trás e então dispara o chute. É o banana. O chute que curvou o impossível, que fez goleiros desistirem antes mesmo de tentar. A bola sobe, gira, desce em uma curva que parece desafiar a gravidade e entra no ângulo, rasgando a rede improvisada. O campo irrompe em gritos, os garotos correm para Roberto, que ri, levantando Lucas nos ombros como se ele fosse o verdadeiro herói. Quando o jogo termina, com um empate de 3-3, Diego está exausto, mas não só fisicamente. Ele se sente leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás. Roberto se aproxima, entregando-lhe uma garrafa d'água. Você jogou bem, treinador. Mas sabe o que faz um craque de verdade? Diego balança a cabeça, esperando uma lição técnica. Roberto aponta para Lucas, que agora conversa com os outros garotos, rindo. É fazer os outros acreditarem que podem ser maiores. Eu vim aqui atrás de talento, mas também vim para lembrar que futebol é sobre isso, dar esperança. Diego engole em seco, as palavras de Roberto ecoando com as memórias de sua própria infância, quando ele ainda sonhava sem medo. Eu fui um idiota, seu Roberto. Não só hoje, mas antes, com os garotos, comigo mesmo. Roberto dá um tapa leve no ombro dele. Você não é idiota, só tá aprendendo. E agora, o que você vai fazer com isso? Antes que Diego possa responder, Roberto chama Lucas. Moleque, vem cá. Lucas corre, a bola ainda grudada no pé. Roberto se abaixa, ficando na altura dele. Você tem algo especial, Lucas, mas precisa de treino, de disciplina e de alguém que acredite em você. Quer vir para minha academia no Rio? Lá, você vai aprender com os melhores. Lucas arregala os olhos, sem palavras, apenas balançando a cabeça freneticamente. A multidão aplaude. Dona Clara enxuga uma lágrima e Diego sente um nó na garganta. Ele percebe que, sem querer, ajudou a mudar a vida de Lucas, mas também a sua própria. Roberto se levanta, olhando para Diego uma última vez. O campo é seu, treinador. Mas lembre, ele não é só para você mandar, é para você construir. Com isso, Roberto se despede dos garotos, dá um aceno para a multidão e sobe no jipe. Enquanto o veículo some na estrada, Diego fica no campo, olhando para Lucas, que chuta a bola com um sorriso que ele não via há muito tempo. Naquela noite, Diego reúne os garotos para um treino diferente. Nada de gritos, nada de ordens duras. Ele conta a história de como cresceu em São Miguel, de como o futebol o salvou e de como ele quase esqueceu disso. Ele promete ser um treinador melhor, não só para eles, mas para si mesmo. E pela primeira vez, os garotos o ouvem não por medo, mas por respeito. O campo de São Miguel, com suas redes remendadas e suas linhas tortas, nunca pareceu tão vivo. E Diego, pela primeira vez em anos, sente que está no caminho certo.